quem não conseguiu a participar hoje connosco. E pronto, então, mais uma vez, bem-vindos a todos. Obrigada ao José e ao Tiago pela vossa disponibilidade em estarem aqui e apresentarem um bocadinho do vosso trabalho e desta parceria que têm tido com a Associação. Portanto, para quem não conhece a Montis ou conhece um pouco, nós somos uma associação de gestão para a conservação da natureza e basicamente o que nós fazemos é gerir territórios abandonados em Portugal para criar valor de biodiversidade e aumentar esse mesmo valor. Portanto, nós neste momento temos 178,2 hectares sob gestão, o que equivale a 26 propriedades. Então, a maioria no norte de Portugal, temos ali algumas na zona centro, em Pampilhosa da Serra, que foram adquiridas em 2019 e temos estado a gerir estas áreas atendendo aos processos naturais, ou seja, olhando um bocadinho para aquilo que a natureza faz por si própria e simplesmente tentando acelerar esses processos de forma a restaurar os ecossistemas para que sejam mais resilientes aos fogos e acabem por ter uma maior biodiversidade do que aquilo que têm atualmente. Pronto, estes trabalhos que nós vamos fazendo e que a associação vai crescendo dependem muito dos projetos que nós vamos tendo, dos nossos sócios essencialmente e das parcerias que a associação vai estabelecendo, quer seja em parcerias individuais, com pessoas individuais, que é aqui o caso do Zé, ou então com empresas, associações, que é o caso do Tiago, que vem representar a Mossierte, que é uma parceria que a associação tem desde 2017. Pronto, também não vou explicar muito, porque é para depois também não roubar aqui a apresentação ao José e ao Tiago. Portanto, a Montis vai trabalhando neste sentido, ter estas parcerias, estes voluntariados, projetos e tudo, para irmos crescendo e fazermos então esta conservação da natureza e gestão de propriedades abandonadas, pronto, ou que não têm tanto interesse em conservação. Assim sendo, eu vou passar então a palavra ao José, que vai apresentar um bocadinho do seu projeto que tem no Baldio de Carvalhais, que é uma das propriedades geridas pela associação em São Pedro do Sul. E pronto, José, quando quiseres, para partilhar o ecrã, é um quadradinho com já vi. Que está ultimamente tenho tido muitas reuniões com isto, mais do que costume, porque normalmente nem uso Microsoft Teams, mas por sorte calhou. Ora, então, meu nome é José Miguel Delgado, eu sou engenheiro civil, embora já não pratique há muitos anos, e trabalho na Universidade de Potsdam, em Potsdam, na Alemanha, no departamento de hidrologia, portanto, recursos hídricos e climatologia. Isto começou, então, a minha ideia foi juntar o útil ao agradável, já que sou de Carvalhais, Viseu Carvalhais, mas a minha boa parte da família é de Carvalhais, e a ideia foi então tentar envolver algumas experiências da universidade para monitorizar os impactos da reflorestação ou de restauro ecológico do baldio nos recursos hídricos. Ora, eu vou então partilhar o ecrã. Consegue-se ver? Sim. Sim, pronto. Ora bem, então, vou começar primeiro por falar um bocado deste tema, que são a floresta e recursos hídricos, e depois concentrar-me nas atividades, até agora ainda poucas, no baldio. Aquilo que começou por ser um trabalho que eu pensava poder integrar no meu dia-a-dia da faculdade, com uma cooperação com um colega, que depois saiu, acabou por não funcionar em termos institucionais, e por isso eu acabei por reduzir muito a intervenção no baldio, e que vou depois descrever a seguir. Estou-me a limitar, portanto, a uma monitorização muito mais básica, mas penso que também que vai ter frutos.
Portanto, floresta e recursos hídricos é uma faca de dois gumes, e o que se passa é que temos muitos estudos com resultados contraditórios em regiões climáticas contraditórias relativamente ao efeito de restauro ecológico ou de florestação nos recursos hídricos, nomeadamente na disponibilidade hídrica em anos secos. Portanto, por um lado, há o efeito que é claro de prevenção de inundações e, portanto, prevenir a formação de escoamentos exagerados quando há fenómenos extremos. Isso é bastante consensual. O que ainda não é consensual é o efeito que traz na questão da seca e na recarga de aquíferos e no balanço hídrico no final do período de florestação. Porque, na realidade, a árvore é uma máquina de transpirar. Portanto, quanto mais árvores se plantam, isto eu vou dizer coisas que são, se calhar, um bocadinho controversas, mas depois, no final, vamos ver que, afinal, não são assim tanto. Portanto, o valor da área foliar, quanto mais árvores, aumenta o valor da área foliar, e, à primeira vista, esperaríamos uma maior transpiração, e de facto acontece. Portanto, quanto mais árvores temos, a árvore é bastante mais eficiente do que a vegetação, outro tipo de vegetação, e por isso transpira mais, transfere então muito mais água do solo para a atmosfera. Por outro lado, as raízes da árvore, o sistema radicular, promove a infiltração. Portanto, quando comparamos estudos quando comparamos terrenos ou solos que têm presença de árvores e florestas, reparamos que há muito mais, o solo tem uma estrutura muito melhor para a infiltração da água e, portanto, recarga de aquíferos. Por outro lado, ao mesmo tempo, a árvore quer que a água infiltre para poder utilizar, né? Por isso é um bocadinho, aí estão os dois gumes. E ainda um terceiro aspecto que é importante e à luz de desflorestação ou desmatamento de larga escala, como por exemplo se tem observado no Brasil e na Mata Atlântica, é conhecido que a interação solo-vegetação-atmosfera pode causar alterações nos padrões de precipitação. Portanto, a desflorestação pode causar a ocorrência de menos precipitação, a existência de floresta densa e extensa pode causar aumentos na precipitação, o que faz com que o facto de existir ou não floresta em áreas grandes possa melhorar uma situação de seca crónica. Portanto, eu trouxe aqui só um esquema muito simples, vamos passar aqui este, se calhar, vamos usar este. A forma como uma árvore interage com o solo, portanto, a árvore, neste caso a vegetação, solo e a atmosfera, é relativamente complexa, é muito complexa mesmo. E, portanto, do ponto de vista dos recursos hídricos e da hidrologia, temos... podemos encarar isto de várias maneiras, dependendo da densidade. Portanto, na figurinha A, temos peço desculpa, vou só interromper. Uhum. Ok, ele já está a abrir. Estavas a ver a figurinha? Eu acho que demorou a abrir. Estás a não ver. Estão a ver aqui A, B, C, D? Eu vejo a sua caixa de e-mail. Estranho. Isso não é bom.
E agora? Eu já estava há muito tempo nesta apresentação. Pois, eu pensei que tivesse uma coisa assim mais de introdução e por isso é que também não disse nada. Depois é que me Ok. apercebi que se calhar estava aqui a haver um erro. Aham. Se Então calhar, vou desligar sim, a sim, partilha e iniciar de novo. exato. Está bem? Iniciar Só de novo. estavam a ler os meus e-mails. Não, só estavas a ver a caixa. Não. Ok. Agora está melhor? Sim, agora sim. Ok. Então pronto, a tal controvérsia que eu falava, não sei se vem aqui os 3 pontos, então o valor da LAI comparativamente elevado. Portanto, exato, do ponto de vista então da hidrologia, a interação solo, vegetação e atmosfera é o fundamental, a parte central do nosso trabalho e é muito complexa. E pronto, pelas mais diversas razões. E nós tentamos sempre simplificar as coisas de forma a conseguirmos depois a ter escala na nossa análise. Portanto, tentamos simplificar os processos físicos para depois conseguirmos reproduzi-los num modelo computacional portanto, e depois fazer previsões. E, portanto, o que acontece é que há vários modelos ou várias formas de compreender essas interações. De uma forma muito simples, na figurinha A, temos uma árvore e a árvore interage, portanto, com esta resistência com a atmosfera. E a água que chega portanto, às folhas vem do solo, que está aqui representado pela caixa, em baixo, abaixo do tronco, e portanto, é um modelo relativamente simples, em que sempre que há disponibilidade de água na caixa, essa água é transmitida à folha e dependendo de um fator de resistência, é depois transmitida à atmosfera e, portanto, ocorre transpiração. A água passa, então, do solo para a atmosfera. Depois, isto funciona, este modelo funciona se pensarmos em florestas muito densas, com copas muito fechadas, e em que não há praticamente trocas entre o solo e a atmosfera, ou a vegetação rasteira também é muito pouco significativa relativamente à floresta, portanto, às copas ou ao bosque em si. Na figurinha B, C e D já vemos que depois podemos complicar um bocadinho mais, dependendo da região onde estamos. Há regiões onde as florestas não são assim tão densas, não é? Em que o solo também, a vegetação, como no caso de Portugal, em particular, em todo o país, na realidade. Não há florestas, tirando em alguns parques nacionais do Norte, Jerez e Montesinhos e tal, em que a floresta pode ser mais densa. Mas em geral temos sempre uma dinâmica em que o solo e a vegetação do subbosque têm uma influência grande também na transpiração. E, portanto, na perda, entre aspas, entre grandes aspas, a perda de água do solo e da floresta para a atmosfera. Esta fragmentação pode ser cada vez mais intensa e isso depois vai nos explicar porque é que a água e a floresta são uma faca de dois gumes. É que nós temos ou vegetação, neste caso, ou florestas pouco densas e florestas muito densas, e a água são uma faca de dois gumes. É uma relação que não é linear e como se vê aqui temos, portanto, várias setinhas. Isto foi emprestado de um paper, de review paper 2017, muito interessante, que aborda este tema. Portanto, temos escoamento superficial com a setinha cor de laranja, transpiração setinha vermelha, recarga de aquíferos, que é também um dos aspectos que nos interessa na questão da seca e na perda ou ganho de água no sistema, que é a recarga de aquíferos. Portanto, a seta azul, seta verde, infiltração. Infiltração, portanto, na região, na zona não saturada do solo. Portanto, são a parte em que ainda não se chegou ao aquífero e a água ainda está a avançar por gravidade e por capilaridade para chegar até chegar a um aquífero. E
Exato. Portanto, aqui vemos que temos três imagens com densidade de vegetação muito diferente. Uma delas, a primeira, temos vegetação muito escassa e muito poucas árvores. Na segunda já temos mais árvores e arbustos, e ainda com uma estrutura muito espaçada e muito em cluster, e no terceiro temos uma floresta mais densa, em que o verde já domina. E o que acontece é que para regiões semiáridas ou subtropicais, neste caso que é sobre o qual se debruça este paper, os autores foram procurar na literatura vários estudos que tivessem abordado estes temas em várias regiões, e chegaram à conclusão que há aquilo que se pensava, que é que a recarga de aquíferos poderia ser maior em zonas que não têm coberto vegetal, exatamente porque a vegetação depois não transpira, e portanto que é aqui o chamado paradigma dominante, e a recarga de aquíferos em zonas com vegetação mais densa, portanto, seguindo o paradigma dominante, seria menor, porque a própria vegetação então vai transpirar a água que não é interceptada, em primeiro lugar, pelas copas, pelas folhas e pela copa, e a água que não é e a água que infiltra e que não é transpirada. E, portanto, o que na realidade se observa, de acordo com os autores, é que existe na realidade que essa recarga de aquíferos depende muito da densidade da floresta ou do coberto vegetal, e que chegando a um certo ponto ultrapassa-se um nível ótimo para determinado tipo de paisagens e climas, ultrapassa-se um nível ótimo de recarga do aquífero, e portanto se por um lado floresta nenhuma não contribui grande coisa para a recarga de aquíferos, porque o solo fica muito mais hidrofóbico, fica com muito pouca estrutura, que não permite que a água infiltre depois de um evento de precipitação. No caso de uma floresta muito densa também, o que acontece é que a floresta em si, por um lado, intercepta a precipitação logo à chegada, permite que a água se infiltre, mas depois transpira de forma muito intensa. Isto estamos a falar de regimes semiáridos, subtropicais. Nós estamos em Carvalhais num regime um bocadinho mais ameno, portanto, mas não estamos muito longe de um regime subtropical também, na realidade, em todo Portugal continental. E, portanto, isto são só para vos apresentar um bocadinho as discussões que nós temos, e que muitas vezes não passam como temas que sejam muito controversos, mas são controversos. No entanto, não são controversos no sentido em que se diz árvores estão más ou boas para a recarga do aquífero, mas que há diferentes para diferentes regiões há diferentes soluções ideais em termos de restauro ecológico e projetos de florestação, principalmente no que diz respeito a espécies e à estrutura espacial. Pronto, isto era. Agora queria-vos falar um bocadinho dos feedbacks, árvores recursos hídricos, mas se calhar, não sei se vale a pena, podemos voltar se alguém tiver mais interesse, podemos voltar ainda a isto. Quanto ao baldio, portanto, a ideia é mesmo essa, é olhar para o baldio de Carvalhais e ver que há um restauro ecológico ao longo de já vários anos, e que vai continuar por muitos anos, seguramente, e é ótimo que assim seja, e eu próprio sou sócio da Montes e gosto muito dessa ideia, principalmente do longo prazo.
E portanto, nós temos, tendo eu essa, portanto, essa característica de propriedade de não estar dependente do meu emprego para poder acompanhar, independentemente do interesse que exista no meu departamento, eu regresso sempre a Carvalhais, por isso posso sempre acompanhar de uma forma muito simples estes parâmetros que estava a falar, e então perceber ao longo dos anos de que forma é que o restauro ecológico vai afetar a recarga dos aquíferos, neste caso a infiltração e a capacidade de infiltração dos solos. Para isso, portanto, a escala deste trabalho pode ser 10 anos, mas não faz mal, porque em princípio eu cá estarei daqui a 10 anos. Portanto, não entra muito num contexto de investigação, porque não há provavelmente ninguém que vá pagar um projeto de 10 ou 20 anos, né? Ou pelo menos a uma escala destas. Por isso é uma coisa pessoal e por isso é que acho que faz sentido esta colaboração. O que eu então optei por fazer, no início havia várias ideias entre vários colegas, mas depois acabei por reparar que há ideias que podem funcionar durante um ano, que são muito, em termos de trabalho, são muito intensas e que exigem muita presença no campo, calibração e tudo mais. E acabei por me concentrar na infiltração, por tudo o que já disse antes, e porque também é um método que permite facilmente, com um cronómetro, uma régua e uns garrafões de água, que até podem estar vazios, porque depois vai-se ali ao charco, à charca que já foi construída, entretanto, ou ao riacho. E se isto for feito no inverno, todos os anos, ou de 2 em 2 anos... 5 minutinhos. Como? 5 minutos. Ok. Portanto, permite muito facilmente medições de infiltração. Na prática, o que se faz aqui é introduzir este tubo de aço cerca de um centímetro no solo, portanto com uma marreta ou um martelo de borracha, de forma a garantir que está em contacto com a primeira camada de solo e que já não está só em contacto com vegetação superficial, e depois ir encher até um nível marcado de água, inicialmente deixar a água infiltrar, depois voltar a repor a água e depois começar a contar de 4 em 4 minutos, neste caso 2 em 2 minutos, já não sei. Precisamente tenho isso no protocolo, ir medindo quantos centímetros é que a coluna de água baixou. Isso depois dá-nos, quando chegamos a um valor constante ao longo do tempo, conseguimos saber que temos uma estimativa razoável da infiltração, da capacidade de infiltração desse solo. O que é que eu espero com isto? Eu espero que daqui a 5 anos, quando já a vegetação for, portanto, as árvores que lá foram plantadas estão maiores, quando estiverem maiores, quando o próprio solo já tiver uma estrutura muito diferente por causa pelas razões já referidas, por causa do restauro ecológico, de todas estas medidas que estão a ser feitas e também a escolha das espécies que está a ser feita pela Montes, que então se consiga observar ou não, e veremos, essas alterações nas características da capacidade de infiltração teórica. Isto depois não tem a ver pode-se relacionar com a água que depois é infiltrada em cada evento de precipitação e perceber qual é o efeito em termos de prevenção de cheias, ajusante, ou de recarga de aquíferos e ver o efeito que isto poderá ter depois nos poços da aldeia ou nas minas mais tarde.
pode ter uma série de resultados interessantes. Os primeiros resultados que eu fiz entretanto, há mais de um ano, infelizmente no ano passado não consegui. Portanto, a ideia é fazer isto todos os anos. No ano passado, por razões... Vamos tentar voltar este ano. O que acontece é que se vê que no mesmo... Isto, portanto, são as medições feitas na capacidade de infiltração numa parcela, que é a parcela... portanto, junto à charca, que agora foi construída. Portanto, basta uma distância assim de 10 metros entre estes 3 pontos. Temos 3 locais onde eu fiz este ensaio: o local A, B e C. Então, tem uma distância, como disse, cerca de 10 metros entre eles, formam um triângulo. E vê-se que já nestes 10 metros há uma variabilidade enorme, primeiro. Portanto, isso já é um resultado interessante, que pronto, pode sempre fazer mais ensaios até conseguir ter alguma homogeneidade, mas neste caso acho que já conseguimos ver que há uma variabilidade muito grande só relativamente aos locais que escolhi, mas que mantendo os mesmos locais de ano para ano, acho que poderemos ver resultados interessantes. Portanto, aqui temos a capacidade de infiltração no mesmo período de tempo. Aqui atinge rapidamente um regime uniforme e aqui não tão rapidamente o regime uniforme, mas lá se chegou. Mas temos um fator de 2, 3, 4 entre as duas zonas, por isso acho que depois podemos relacionar isto com a vegetação que está à volta, com fenómenos locais, mas não sei se vale a pena. Se calhar mais vale ir vendo isto de 2 em 2 anos e ver se encontra alguma mudança que nos possa dar alguma pista. Só para finalizar, eu achei interessante o meu trabalho que passa muito pelo nordeste do Brasil, que é uma zona semiárida. Fala-se muito sempre da seca e da aridez e já no século XIX havia assim o padre Cícero, que era assim uma espécie de um profeta que lá andava pelo deserto do Nordeste, do Sertão, e tinha uns preceitos ecológicos já nessa altura. E ele dizia: não derruba o mato, nem mesmo um só pé de pau, não toque fogo no roçado nem na caatinga, portanto não faça queimadas. Nas nossas queimadas, as queimadas do monte vamos pô-las numa divisão à parte. E plante cada dia pelo menos um pé de caju, sabiá, outra árvore qualquer. E se respeitarem estes preceitos, a seca vai-se acabar e o gado vai melhorar e o povo vai sempre ter que comer. Eu acho que podemos levar esta mensagem relativamente universal. E lembrarmos que isto, pronto, a ecologia já é uma coisa muito antiga, apesar de ser uma coisa, uma disciplina inventada há pouco tempo. Já havia pessoas a pensar dessa maneira, já há mais tempo. E obrigado. Isto é no Ribatejo, também outra área onde eu já trabalhei com a universidade. Obrigada, José. Antes de passar aqui a palavra ao Tiago, se alguém tiver perguntas que queira já anotar no chat, esteja à vontade para o José, e depois no final discutimos. Tiago, quando quiseres, força. Conseguem-me ouvir? Perfeitamente. Okay. Sim. Pronto, primeiro, desde já, obrigado pelo convite e pela apresentação, José, foi interessante. Acho que isto é uma das coisas que também é giro da parceria com a Montis. E vou então agora partilhar o ecrã.
avisem-me se não tiverem a ver o que, o que é suposto. Não, está tudo bem. Ok, se calhar. Ok. Então, eu sou o Tiago, eu trabalho para a Mossy Earth e sou um biólogo de conservação e basicamente o meu trabalho é investigar e encontrar projetos e depois geri-los. Como vão ver daqui a pouco, quando eu falar um pouco mais dos detalhes, os projetos e o tipo de trabalho que fazemos é muito diverso. Mas basicamente isso é a minha função. E o objetivo desta apresentação era principalmente explicar um pouco para quem não conhece a Mossy Earth o que é que nós fazemos, a nossa estratégia e, e depois e falar também da nossa parceria com a Montis, o porquê desta parceria e porque é que estamos interessados em continuar. Portanto, aviso já que a apresentação acho que é bom porque é uma pequena mudança passamos de um tema muito científico e detalhado para uma coisa assim mais geral, mas que acho que se complementam bem. E a Mossy Earth é um empreendimento social que se dedica de uma maneira muito simples, em poucas palavras, a restaurar a natureza e a combater as alterações climáticas. A maneira como funciona é que temos o apoio de membros individuais, de sócios, que fazem contribuições mensais para podermos financiar todos os nossos projetos e também de empresas que também contribuem, tanto através de um sistema de sócios onde as pessoas que trabalham para a empresa podem também receber as atualizações dos projetos e mantêm-se a par, ou então também certas empresas que estão interessadas em financiar projetos maiores e concretos. E ou seja, a maneira como nós olhamos para o que queremos fazer é tentar maximizar o impacto positivo que temos nos ecossistemas. Isto significa que procuramos tentar perceber bastante dos vários tipos de projetos que se estão a fazer de restauração de ecossistemas em vários sítios e tentar perceber quais são as áreas onde nós podemos contribuir mais. E isso implica também que temos um grande interesse em favorecer a inovação e a investigação, porque fala-se muito em muitas áreas, fala-se de inovação, especialmente em relação à questão das alterações climáticas, de inovação do ponto de vista da energia, inovação em tantas áreas, mas a ecologia é tão complexa, como já falámos há pouco na outra apresentação, tem tantas variáveis e há tanta coisa por perceber, que nós entendemos também que esta componente da investigação é também fundamental e também vemos como uma das áreas onde nos queremos focar. E uma outra componente muito importante da Mossy Earth é que isto só assim para realçar alguns pontos, depois claro que eu podia ficar muito tempo a falar sobre o que fazemos, mas para realçar assim os pontos essenciais, é a questão da transparência e de que a experiência de quem nos apoia seja uma experiência autêntica e o mais interativa possível. Portanto, o nosso objetivo é que as pessoas que estão a apoiar estes projetos tenham também uma oportunidade para vê-los um pouco mais em primeira mão, em perceber o que é, quais é que são os desafios, quais é que são tudo o que acontece no terreno, e que dessa forma também isto tenha um valor adicionado. E até também isto é uma forma para nós, esta componente da transparência, é uma forma de recebermos, ou seja, feedback, de recebermos comentários e das pessoas saberem em mais detalhe o que é que estamos a fazer, também de forma a surgirem outras oportunidades de ajudarem e de colaborar.
Agora passando um pouco à ideia de porque a parceria com a Monti's. A Mossy Earth, quando começou, estava uma das primeiras ideias que surgiu e que se alinhava muito claramente com esta missão de promover a biodiversidade e combater as alterações climáticas, é da reflorestação. É algo que já é bastante conhecido, não é? E que sendo mais estudado, é uma maneira que desde o princípio nos pareceu que, quando feita da forma correta, podia ser uma boa maneira de maximizar este impacto, de avançar a nossa missão. E então a Monti's surgiu como um parceiro para um projeto de reflorestação. E agora os pontos que eu tenho aqui no slide são basicamente também assim os pontos essenciais nos quais eu acho que a Monti's é um bom parceiro, tendo em conta o que nós queremos atingir. O primeiro ponto é que realmente está muito claro em tudo que o foco é em restaurar o ecossistema. Ou seja, há muitas razões, há muitas formas de gerir a paisagem, há muitas razões para gerir de formas diferentes, e como entendemos ou seja, que temos a mesma visão para o que queremos atingir, isso realmente é muito importante. E também esta questão de ter uma visão holística, de perceber a paisagem a um nível mais profundo, é algo também que nós valorizamos muito. E até também a questão de perceber o contexto ecológico e social, ou seja, estes baldios estão integrados numa certa zona onde vivem pessoas e onde há outras coisas a acontecer à volta. E algo que nós temos muito claro é que, se uma pessoa ignorar todo esse contexto e avançar com as suas ideias, o impacto a longo prazo não está nada garantido. E neste caso a questão, claro, por exemplo, da gestão dos fogos e tudo isso sempre esteve presente, e sempre percebemos que havia um entendimento bastante profundo deste contexto. E depois a outra componente aqui é a visão a longo prazo, ou seja, estamos a falar de uma visão para gerir estes terrenos de forma a garantir a biodiversidade a longo prazo. E isso, claro, permite também uma gestão adaptada e baseada na evidência, que é muito, basicamente, do que se fala, é basicamente a melhor forma, ou talvez a única forma, de ter a certeza que estamos a ter o impacto que queremos ter. Então, em relação concretamente ao que se fez nesta parceria, começou em 2017 o nosso apoio para a reflorestação, e foram plantadas 9.500 árvores. Está aqui a lista das espécies, e basicamente com o intuito da restauração ecológica. Também além disso, também a Mossy Earth também apoiou o trabalho de instalar os gabiões para aumentar a retenção de água e sedimentos. E como parte deste projeto, uma das componentes que também em que funcionou muito bem a parceria, foi que a Monti's comprometeu-se a monitorizar a sobrevivência das árvores e a replantar as árvores perdidas, porque isto é uma região onde nem sempre tudo é fácil, e então essa componente de monitorização cuidadosa tem sido muito, muito importante também. E agora, fazendo assim uma viragem um pouco rápida e mudando de assunto, nós, desde então de 2017, em que o foco estava principalmente na reflorestação para a Mossy Earth, nós começámos a explorar uma maior diversidade de projetos. Às vezes chamamos estes projetos de rewilding ou de conservação, mas no fundo têm todos este objetivo de preservar a biodiversidade.
E então agora o que eu queria apresentar são 3, basicamente, programas que incluem vários projetos dentro de cada um desses programas, mas que têm um tema em comum. E isto são uma forma que nós arranjámos um pouco de concentrar os nossos esforços e de perante uma diversidade de projetos, da diversidade de projetos que apoiamos, tentar pô-los um pouco dentro de um tema comum. E isto um pouco para perceberem também o que é que a Mossy Earth está a fazer agora e a direção que levamos. Este é o primeiro programa, que nós chamamos de The Ugly Ones, que claro é subjetivo, mas a ideia é que este programa inclui projetos que se focam em espécies menos carismáticas, que ficam esquecidas. Alguns dados, por exemplo, de que os invertebrados na União Europeia recebem 400 vezes ou mais, até, menos fundos do que os vertebrados. E algumas destas espécies estão ameaçadas globalmente e a sua extinção seria, evidentemente, irreversível. E então nós vimos isto como uma oportunidade de uma organização como a nossa, que no fundo tem fundos modestos comparado com o que são os fundos, por exemplo, da União Europeia ou assim, de preencher um pouco estas lacunas e esta forma como se estão a deixar espécies que recebem pouca atenção. E sem falar de muitos exemplos, um que tenho aqui é o olmo, que é esta salamandra cega que vive até aos 100 anos e que se encontra na Croácia e noutros países à volta, e que também é interessante por ser muito distinta do ponto de vista evolutivo. Isto também é um componente interessante porque quer dizer que se perdêssemos esta espécie não haveria nenhuma semelhante ainda existente. Então isso também, algumas destas espécies que são esquecidas são particularmente importantes por esse motivo, por serem bastante únicas. Pois o outro programa nós chamamos os Keystone Champions, e isto são simplesmente espécies com um papel fundamental para o ecossistema. Isto é algo talvez um pouco mais clássico assim do ponto de vista da ecologia, mas é uma forma também que nós vemos de maximizar o impacto que podemos ter. Ou seja, se focamos numa espécie que ajuda várias outras espécies, acaba por ser uma boa maneira de nos concentrarmos. E como só assim para falar de 2 exemplos, o bisonte europeu, não só pela forma como afeta a paisagem fisicamente, mas também, por exemplo, as carcaças depois são alimento para todo o tipo de animais, as fezes também para insetos, ou seja, há toda uma série de alterações na paisagem que criam heterogeneidade que depois é importante e favorece a biodiversidade. E isso é assim um exemplo talvez mais, ou até dos grandes predadores. Isto são tudo exemplos talvez mais conhecidos, mas depois existem também outras espécies com um papel fundamental que também nem sempre são tão faladas, que inclui aqui a ostra europeia, que forma bancos nas zonas costeiras e que tem um papel porque cria estrutura e habitat para imensas espécies. E além disso tem um papel de filtrar a água, ou seja, melhoram bastante a qualidade da água, e isso em si depois tem repercussões em toda a área circundante. E depois o último programa chamamos os Climate Heroes, e isto são espécies que promovem a sequestração de carbono ou a resiliência dos ecossistemas às alterações climáticas. Ou seja, aqui a ideia é que são espécies que têm um valor para o ecossistema localmente, mas também, devido ao seu impacto na sequestração de carbono, também ajudam a resolver o problema global das alterações climáticas. Um exemplo interessante é das baleias que se alimentam nas profundezas e depois, quando vêm à superfície para respirar, libertam as fezes, que depois servem de nutriente para o fitoplâncton. Isto faz com que ele consiga crescer mais e que se aumente a taxa de fotossíntese perto da superfície. E com isso sequestra-se grandes quantidades de carbono. E depois até
a própria carcaça da baleia, quando afunda, também acaba por se manter no fundo do oceano, num reservatório bastante estável de carbono. E então isto é só um exemplo, a baleia é um bom exemplo para ilustrar como algo que talvez não tivéssemos necessariamente associados a uma forma de combater as alterações climáticas, mas ilustra um pouco a maneira como está tudo ligado e como intervenções que se calhar não pensámos originalmente que podiam ajudar neste sentido, podem ser relevantes. E depois também para voltar assim talvez para um caso um bocadinho menos carismático e menos conhecido, tenho aqui um monte de térmitas no oeste africano, e isto também eu acho que é um bom exemplo porque se relaciona com o que estávamos a falar da importância da infiltração. Neste caso são zonas bastante áridas em que as térmitas criam estas estruturas e no processo aumentam muito a capacidade de infiltração de água no solo. E além disso, ao se alimentarem, transportam e fazem com que a concentração de nutrientes também seja maior nas zonas onde criam estes montes. E então, basicamente, estes montes de térmitas são bastante importantes para aumentar a resiliência destes ecossistemas áridos a secas. E então podem ser uma ferramenta interessante na luta contra a desertificação nestas áreas. Tiago, 5 minutos. Ok. Sim, já estou mesmo a acabar. E pronto, então basicamente, assim como um pouco um resumo, estes programas, como podem ver, são dos assuntos assim que já toquei, são coisas muito diversas em países distintos e assim, mas para nós servem como forma de concentrar os nossos esforços e de perceber onde queremos trabalhar, mas também tem outra função que é só uma forma de comunicar a quem nos quer apoiar o porquê de fazer estes projetos. Porque ao explicar todos estes assuntos, por exemplo, em relação ao programa dos Ugly Ones, ajuda um pouco a pôr em contexto o porquê de ajudar uma salamandra ou algo assim. E então esse é um bocadinho o desafio que nós também estamos agora a enfrentar, é utilizar este mecanismo tanto para ter o impacto que nós queremos ter, como para fazer com que seja tudo interessante para quem nos apoia. E em termos do futuro da parceria com a Montis, como eu tentei realçar, temos muito em comum em termos da forma como trabalhamos e dos objetivos que temos. Tudo aquilo que eu falei sobre a transparência, e mesmo, por exemplo, este webinar que estamos a fazer agora é exatamente o tipo de coisas que nos interessa fazer da parte da Mossy Earth, para que as pessoas que estão interessadas nestes assuntos realmente tenham uma oportunidade de ver o que é que se está a fazer e também de ver as coisas numa fase, não ver só produtos finais, de ver o processo que está a decorrer. E por isso, basicamente, nós há umas semanas também tivemos uma chamada, tivemos a trocar algumas ideias. Ainda não temos assim nada, uma ideia concreta do que é que poderíamos fazer, mas tendo em conta esta forma que estamos alinhados em termos dos objetivos e da forma de trabalhar, acho que é interessante. Estamos à espera de ver o que é que surge. E é isso, é tudo. Obrigada, Tiago. Pois, nós aqui, para dar um bocadinho de contexto, a parte das plantações dos acordos com a Mossy Earth, nós já finalizámos isso e agora andamos aqui em conversas para tentar entrarmos em novas parcerias com a Mossy Earth. Acho que tem sido muito interessante, mesmo a forma como vocês nos têm apoiado e também nos apoiaram em alguns crowdfundings e algumas ações que nós fomos fazendo e que faz tudo parte do restauro dos ecossistemas que nós estamos a fazer nas várias propriedades.
Pronto, eu vou então abrir a parte sessão de debate. Obrigada aos dois pelas vossas apresentações, principalmente aqui ao José, porque eu não conhecia tanto o trabalho, que já entrei depois do trabalho de José estar a ser implementado lá no Gaudi de Carvalhais e gostei muito de perceber um bocadinho melhor como é que era a logística e a base por trás e o conceito. Aos participantes, quem quiser fazer perguntas pelo chat pode fazê-lo e eu leio para toda a gente e depois o Tiago e o José respondem, se não podem levantar a mãozinha, é o terceiro botão do lado direito superior, a contar da esquerda para a direita e eu vou dando palavra a quem quiser. Olá, Luís, força. Olá, viva. Eu queria fazer uma pergunta ao José sobre o modelo que ele apresentou. Portanto, ele apresentou-nos um modelo que, de facto, para mim era novo, deste efeito contraditório da floresta na captação de água para os aquíferos. Portanto, vimos que havia efeitos contraditórios. E depois ele apresentou-nos uma ideia que também achei interessante, que é que há provavelmente um ponto ótimo que depende do sítio, do clima. E a minha pergunta é a seguinte, portanto, não sei qual é a profundidade que há hoje em dia em termos do conhecimento destes assuntos e eu gostaria de saber se o conhecimento atual, se é possível determinar para uma determinada zona climática ou até para uma determinada zona específica determinar o ótimo, isto é, se temos o conhecimento suficiente para um processo que eu imagino que seja muito complexo para fazer essa otimização, dizermos, por exemplo, para o Carvalhal, que nós precisamos de ter uma determinada percentagem de cobertura para otimizar esse efeito. E outra dúvida que está relacionada com esta é que imagino que esses modelos só façam sentido para uma determinada escala, não é? E qual é essa escala? Isto é, se calhar para zonas muito pequenas não faz sentido, deve haver uma dimensão mínima em que essas noções fazem sentido. Eram estas duas coisas que eu queria perguntar. Obrigado, Luís, pelas perguntas. Ora bem, a primeira, relativamente ao conhecimento existente, eu penso que é possível determinar, ou pelo menos dar uma orientação geral. Não é possível ainda chegar muito perto relativamente, por exemplo, a uma mistura de espécies ou a uma ou combinar a mistura de espécies com o relevo existente, com a topografia existente, com o tipo de solos, aí já chegamos a uma complexidade enorme, mas penso que é possível relacionar minimamente as variáveis, a climatologia, as variáveis climáticas no local em questão e sim, o coberto vegetal, portanto, o número de árvores por hectare, a forma como elas devem estar ou podem estar organizadas, esse trabalho existe. Não sei se será sistematizado no sentido de depois haver um resultado quantitativo ou quantificado aqui conseguimos mais 10 milímetros por ano ou mais 100 milímetros por ano, isso não existe de certeza, mas na literatura encontram-se vários estudos comparativos que já dão boas indicações para pronto, que já dão boas indicações e a partir dos modelos também já se consegue chegar muito longe. Mas isto vai um bocadinho de encontro à segunda pergunta, que é a escala, não é? Portanto, isto é facilmente, entre aspas, mas consegue-se fazer essa modelação de forma pacífica para áreas muito grandes,
como é óbvio. Áreas muito grandes, estamos a falar, por exemplo, os modelos globais que depois onde se consegue identificar ecossistemas, por exemplo, no norte da Rússia, ou a floresta amazónica, ou o Sahel, portanto, regiões mesmo muito grandes. Quando depois vamos mais ao micro, já não vamos, obviamente, ter resultados tão palpáveis. Ainda assim, acho que é à escala da bacia hidrográfica e da pequena bacia hidrográfica, aqui estamos a falar de uns riachos, não é? Acho que acho que já tem um efeito palpável e quantificável. Agora, portanto, a minha experiência nestes trabalhos, não que estive diretamente envolvido com um trabalho de florestação ou aqueles estudos comparativos entre duas bacias, uma ao lado da outra, uma com floresta, outra sem floresta, mas muitos colegas na universidade já debruçaram sobre esse tema, e em particular no Chile, onde também há muitas plantações de eucalipto, e fizeram esse tipo de análise, porque aí é mais fácil, depois do corte, antes do corte, depois do corte, esse tipo de análise, e aí é palpável o efeito. Portanto, se a implantação é palpável, é quantificável esse efeito em bacias relativamente pequenas, num restauro ecológico, estou convencido que também vai ser palpável. A questão é que vamos ter uma escala temporal também muito diferente, não é? É mais fácil medir a mudança quando se corta, quando se faz a colheita de uma plantação, do que acompanhar a plantação e o restauro ao longo dos anos. Mas estou convencido que sim, que há um efeito a quantificar. Obrigada, José. Entretanto, José, também levantou a mãozinha, não sei se tinha alguma Sim. pergunta que queria fazer. Tinha, era para relativamente portanto, a estas espécies, Ugly Ones, Climate Heroes e assim, que eu achei bastante interessante, e gostava de perguntar se já há alguma ideia daquilo que poderão ser os Ugly Ones nos nossos ecossistemas ou nas nossas serras, não é? E os nossos Climate Heroes não faço ideia. Eu sei que há lobos e há raposas e javalis e milhares e águias, essas coisas, mas será que eles se encaixam nessas características? Anúncio. Tiago, estás sem micro. Sim, estava a dizer que é uma ótima pergunta e que todas as sugestões são interessantes. Uma componente que eu já tive a investigar foi, por exemplo, mesmo espécies talvez como mesmo o coelho, que tem um papel bastante importante para as cadeias alimentares, podia ser, é um assunto interessante para explorar. Até depois outro que também não incluí, eram quase todas espécies animais, mas também às vezes ficam esquecidas certas plantas ameaçadas, que também poderiam ser interessantes neste contexto de serem esquecidas, mas honestamente ainda não tenho isto ainda está assim aqui em Portugal. Todas as sugestões são aceitas. Obrigada. Portanto, há aqui algumas perguntas no chat. Portanto, o João pergunta ao José, em relação à experiência da infiltração de água no solo, como é que controla as diferentes composições do solo nos diferentes pontos? Ou seja, como é que tem em conta que o ponto A seja, por exemplo, arenoso, versus um ponto B barrento e que, portanto, tenham capacidade de absorção diferente, independentemente da estrutura vegetal estabelecida e, portanto, independentes das ações de restauro? Sim, isso é um problema. Eu tentei simplificar ao máximo a forma. Portanto, esse controlo, a melhor maneira seria fazer
um sampling aleatório com vários pontos e fazer vários ensaios. E o melhor seria até aglomerar esses pontos em 3 regiões, mas a questão, isto é um trabalho muito simples e que não pode ocupar muito tempo, então resolvi concentrar-me marquei os pontos precisos exatamente onde estou, portanto estão distantes assim poucos metros uns dos outros, portanto à primeira vista têm características idênticas em termos de composição do solo. Não fiz uma análise aprofundada, foi visual e pegar no solo e portanto na camada superficial e portanto a ideia agora é repetir os 3 pontos, sempre os mesmos pontos, e por isso em princípio se houver uma diferença entre os pontos, eu vou estar a comparar o ponto A sempre com o ponto A, o ponto B sempre com o ponto B e o ponto C sempre com o ponto C. Não é a metodologia ideal, eu estou convencido e sei disso, mas são ensaios que demoram bastante tempo e são sempre suposto ser feito assim um fim de semana ou de férias e não sei que temos sempre de limitar um bocadinho o esforço, senão pouco tempo depois as coisas acabam muito rapidamente, porque estes ensaios demoram para aí 2 horas, 3 horas a fazer, implica que levar a água, pronto, em princípio todos sabemos que estas coisas demoram muito tempo, não estando eu a tempo inteiro a fazer isto, acho que foi um compromisso. João agradeceu aqui no chat, entretanto também há outra participante aqui a escrever-nos uma pergunta. Ok. Em áreas relativamente pequenas, é possível introduzir pequenas espécies e conseguir que fiquem residentes, havendo água disponível? Penso que isto dê para os dois. Se calhar o melhor que eu posso dizer em resposta a esta pergunta tem a ver com o que eu tenho aprendido, se calhar também tem um bocadinho a ver com o que eu falei das térmitas. E nesse caso, pelo que eu percebi, há certas alturas em que, havendo a vegetação suficiente para elas se alimentarem, o efeito, existem alguns estudos de introdução em que elas realmente depois começam a estabelecer estes montes e depois fazem este efeito de favorecer a infiltração e de favorecer a biodiversidade de plantas. Mas isto, claro, isto depois será diferente para cada organismo e para cada contexto. Isto eu estou a falar de uma zona em África e claro, isto é tudo muito complexo e depende do sítio. Posso meter a minha colherada aqui? Eu acho que esta questão liga-se muito bem a uma discussão que tive há uns tempos com um estagiário, portanto era um amigo de um amigo aqui de Berlim que estudava engenharia florestal e que passou aí em Vozela 6 semanas, acho eu, fez assim um estágio, ele precisava de um estágio no curso e fez na Montes, foi há uns 2 ou 3 anos. E ele, na altura, contou-me que estava um bocadinho surpreendido de não se estar a fazer o restauro mais focado em pequenas áreas e estar a tentar fazer plantações muito grandes, exatamente por causa desta questão de havendo nos lugares onde há água disponível e recursos disponíveis, nutrientes, muitas vezes é mais fácil fazer um restauro controlado, mais acelerado
E depois essa área, portanto, introduzindo, neste caso, agora não sei se pequenas espécies, se calhar estavam mais a referir-se a espécies animais, mas acho que é isso, ao fazer-se esse restauro mais localizado, conseguem-se depois introduzir também espécies animais, portanto, cria-se ali aquilo que na ecologia, pelo menos aqui se chama biótopo, biotope, não sei. Portanto, cria-se um espaço. Como? Bioma. Não, é isso, é uma escala muito mais pequena. Mas que existe e que também, mesmo em termos... Pois, eu em inglês também sei o conceito, em português por acaso não sei traduzir. É biota, em português, é biota. Biota, ok. Obrigada, Pedro. E que são, portanto, são áreas mesmo limitadas, à escala de metros, portanto, 10 metros, talvez, e conseguimos, muitas vezes, uma rocha chega, não é? Para ter uma lagartixa. E essas soluções também têm muito potencial, porque aí consegue-se aumentar muito rapidamente, criar muito rapidamente núcleos de grande biodiversidade, e conseguem-se introduzir essas espécies, se calhar, que depois dão o clique no sistema. Portanto, e agora, recentemente também me cruzei com uma ideia que é mais relativamente à ecologia urbana, mas que também se criam essas ilhas em muitas cidades agora, que têm vedação, que é muitíssimo importante, e depois permite também, em termos económicos, é mais fácil fazer uma vedação à volta de um terreno de 10 metros por 10 metros, né? Não é caro, pode-se pôr a vedação. Num terreno da dimensão do Baldio de Carvés é impossível vedar, nem se pode. Mas há uma série de soluções apontadas ao biótopo que acho que podiam ser implementadas e acho que vão bastante encontrar esta pergunta. Obrigada. A Ana também aqui agradeceu. Obrigada, Ana, pela pergunta. Entretanto, acho que também estava aqui outro participante a tentar fazer uma pergunta no chat. Não sei se há mais alguém que queira fazer alguma pergunta ao José e ao Tiago. Sim, Pedro, força. Antes de mais, agradecer a vossa participação e a vossa colaboração com a Mondis. Eu estou aqui a falar enquanto presidente da Mondis também. Agradecer aqui um pouco a vossa participação e relativamente a essa questão dos biótopos. Nós trabalhamos um bocadinho nisso nas zonas ripícolas, portanto fazemos sempre uma cooperação mais focada também nas zonas ripícolas, exatamente pelas questões que acabaram de apontar, e eu perguntava ao Tiago se, embora haja projetos em Portugal que se defendam e que valorizem, no fundo, as víboras, se há alguma coisa pensada a nível da víbora cornuda, uma vez que, como toda a gente sabe, basta ter o nome de víbora, ainda por cima cornuda, tem nem água e passa para o outro lado, e no fundo ela existe aqui na região, não é um animal, como vocês todos sabem, que é difícil de se ver, mas que existe, e se há algum trabalho ou algo pensado nesse sentido, por exemplo, da víbora cornuda, que eu vi passar no outro dia na estrada e parei o carro e eu nem queria acreditar que estava a conseguir vê-la. É um animal muito bonito. E se está a pensar alguma coisa também a esse nível. E depois estava-me a falar também noutros seres vivos sem serem propriamente animais. Eu vejo muito pouco trabalho feito, por exemplo, se calhar sou eu que sou pouco conhecedor da situação, a nível dos líquens e dos musgos e a importância que estes também têm na biodiversidade de uma determinada zona e também, de certa forma, na questão da retenção de águas dos solos e criação de zonas úmidas a nível das florestas.
principalmente mais do que os musgos, ainda os líquenes, né? Portanto, que é um mundo de pequenos seres e que se nós nos perdemos algum tempo a observar, ficamos deliciados com aquilo que, com as formas, com a dimensão, o aspecto, com a função deles nos ecossistemas. Se calhar também não é nada valorizado ou pensado ou estudado acerca disso. Portanto, eram só estas duas recomendações e obrigado aos dois pelos contributos que deram. E já agora há alguns líquidos muito interessantes nos baldios de Carvalhais, mesmo naquelas rochas nuas, que são autênticas relíquias da natureza. Já, tchau. Sim, isso, eu sinceramente, eu da vibra cornuda sei muito pouco, mas realmente é uma ideia que vale a pena. Agora já me criou o bichinho, a seguir já vou ler um pouco sobre isso. E em relação aos musgos e aos líquenes também, só tendo em conta o nome da Mossy Earth, parece que faria sentido em algum momento focarmos num musgo. Mas sim, são tudo coisas que eu sei muito pouco, mas gostaria de saber mais. Na zona do Baldu de Carvalhais é um mundo, e também noutras aqui nesta zona é um mundo mesmo, é fantástico. Num bocadinho nós encontramos dezenas de espécies diferentes. É muito interessante explorar isso. Já não falo no lobo. O lobo nós já temos o lobo como um ícone, portanto, nacional quase. Mas às vezes estes pequenos animais vale a pena explorar. E a vibra cornuda é linda. E picam. Sim, nós também já encontramos várias vezes no Mas também não matam. mesmo lá ela também aparece. Desliguei o meu microfone sem querer. Estava aqui também mais participantes a fazerem algumas perguntas no chat. Tenho aqui alguns minutos para acabarem de escrever, caso seja. Nós aqui a falar um bocadinho dos líquenes, o Pedro é entusiasta dos líquenes e nós o ano passado fizemos uma atividade muito interessante, que foi um BioBlitz com o CBio, com duas investigadoras do CBio, e focámos precisamente no Baldio de Carvalhais a questão dos líquenes e dos musgos. E pronto, foi uma atividade que participou muita gente e acho que eu não estive presente, com muita pena minha, mas acho que correu muito bem e ficou toda a gente muito entusiasmada com aquela questão, e depois lá encontraram o líquen que não é muito comum de se encontrar, e pronto, pode ser que este ano nós façamos uma oficina mais a sério, sem ser só um dia de BioBlitz dedicado aos líquens e aos musgos, e se calhar até podemos falar com a Mossy Earth, ver se vocês querem fazer alguma coisa em parceria. Estava aqui a ver se... Ui. A pergunta desapareceu. Entretanto, se alguém tiver mais alguma pergunta, força. Enquanto esperamos aqui pelos participantes no chat. Bem, entretanto... Ok, pergunta aqui a Ana. Como é que nós introduzimos líquenes numa zona em recuperação? Não sei se algum de vocês consegue dar um palpite ou uma resposta. Pedro, se quiseres também entrar aqui na discussão. Eu, sinceramente, nunca fiz introdução de líquenes em novas zonas, né? No entanto, eles no fundo, pagam-se por espós. Possivelmente, se tivermos, penso eu, uma rocha, um tronco de madeira onde transportemos já líquidos para um ambiente com condições de umidade, de luminosidade semelhantes, possivelmente poderá haver aqui uma proliferação. A introdução poderá ser por aí, porque os líquenes também... Há líquenes mais sensíveis, né? Há líquenes que não são assim tão fáceis, possivelmente, de fazer isto. Mas há aqueles líquenes muito resistentes e que facilmente se vão propagando e se vão disseminando num determinado ecossistema, né? Mas facilmente neste sentido.
Diz aqui a Ana que já existem alguns líquenes na área em questão, mas que seria mais para diversificar. Eu aí colocaria isto, o líquen normalmente está associado, por exemplo, imaginemos, a um tom de carvalho que está a cair no chão, que está morto. Portanto, se nós estivermos a passar numa zona de carvalhal, possivelmente poderemos levar esse fragmento, essa rama de carvalho para essa zona e, portanto, aos poucos eles irem reproduzindo, mas normalmente não é muito habitual fazer, ou eu não conheço, não é propriamente a área que eu domino esse nível de transplantar líquidos, mas penso que neste sentido é fácil levá-los, né? Portanto, desde que as condições sejam muito semelhantes, transportá-los com o substrato, né, para uma determinada zona, possivelmente eles são capazes de se adaptar e se reproduzir por espós, e, portanto, como a produção é rápida, a coisa é capaz de resultar. Não conheço processos específicos de reprodução de transplante de líquenes protegidos. A Ana diz que vai tentar. Espero que corra bem, Ana. De qualquer das formas, acho que vamos mesmo ter que fazer esta oficina de líquenes, pronto. Acho que vão poder ajudar mais, mas não sei mesmo. Não sei se há mais perguntas que alguém queira fazer. Se não, vou aqui vender o meu peixe, ou o peixe da associação, para quem não é sócio. Se quiser fazer sócio da associação e apoiar um bocadinho o trabalho que nós vamos fazendo, são 20 euros por ano de cota e eu posso enviar depois o formulário de inscrição por e-mail. Nós desde já agradecemos àqueles que se queiram juntar a nós e que queiram fazer parte desta melhoria dos restauros de ecossistemas que nós vamos fazendo e da conservação da natureza. Resta-me então agradecer novamente ao Tiago e ao José por estarem aqui connosco e por terem aceito este convite para fazer este webinar. Acho que foi muito interessante, correu muito bem e houve aqui perguntas também muito, muito interessantes e pronto, desejar o resto de um bom serão, uma boa semana. Obrigado também a todos os participantes que estiveram connosco e brevemente esperemos voltar com mais webinars e com mais temas aqui que podemos interagir com todos. Obrigada. Obrigado, eu. Adeus. Adeus, obrigado. Obrigada. Obrigado a todos, adeus. Obrigada.